Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Guilherme Ascioli, produtor cultural carioca, residente e atuante na cidade do Rio de Janeiro. O governo federal, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Lei Aldir Blanc apresentam a nossa palestra de hoje, cujo tema é Primeiros Passos para Fazer Produção Cultural. Então, vamos à nossa palestra de hoje? Meus amigos, quem deseja seguir carreira como produtor cultural pode optar por um curso de bacharelado ou tecnólogo. Porém, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um curso deste, não é mesmo? Essa palestra é um pontapé inicial na carreira e mostra que também é possível aprender fazendo na prática, no dia a dia da profissão. O produtor cultural é o profissional especializado em planejar, organizar e coordenar projetos e produtos culturais, artísticos, esportivos e de divulgação científica. Um produtor cultural está envolvido em todas as etapas de um projeto artístico e cultural, desde a captação de recursos até a apresentação final e avaliação dos resultados. Ele faz a ponte entre os setores de criação artística e de gestão de um projeto cultural. Dependendo do perfil desse profissional ou da necessidade do projeto em questão, esse profissional pode se envolver com questões técnicas e operacionais ou desenvolver atividades de gerenciamento de projetos como um todo. Um produtor cultural atua no planejamento, organização e divulgação de projetos e produtos culturais dos mais diversos. Cada vez mais a cultura vai ser central na formação da economia e desse mundo do futuro. A cultura é o elemento principal na constituição da identidade do sujeito, que é o que faz uma comunidade, seja local ou global, ser coesa e ter valor de distinção no mundo. A cultura tem uma relação profunda com a autoestima. O entretenimento também tem esse papel. Indiretamente o cumpre e representa, divertindo as pessoas. Basta assistir e se emocionar com uma boa peça de teatro para sentir isso na pele, não é mesmo? O produtor cultural é um fazedor de cultura. A cultura proporciona prazer em ser, fazer e pertencer, sendo este o prazer sadio de viver, e é uma força capaz de reverter muitos problemas, como o das drogas e criminalidade dentro de uma sociedade. A solução cultural é a melhor arma de que dispomos para combater os graves problemas socioeconômicos do nosso país, pois a cultura interfere na autoestima de maneira surpreendente, atribuindo valor, identidade, disciplina e motivação para mudar. A cultura traz para a sociedade um conhecimento e uma riqueza sem igual, o acesso ao lazer, conhecimento, prazer e diversos bens que para as pessoas têm grande relevância. Quando bem trabalhada, pode se tornar algo que faça parte da vida e do cotidiano do todo, tornando rotineiro o acesso a novas tradições e ideologias. Ela fortalece os aspectos e a identidade pessoal e social do indivíduo e condições de bem-estar, e passa a ser um forte agente de identificação pessoal
e social. Um modelo de comportamento que integra segmentos sociais e gerações. Produções culturais como festivais de música, peças de teatro, exposições, filmes, gravações de DVDs ou programas de televisão envolvem muito trabalho de organização, planejamento financeiro, ações de marketing, logística e coordenação de equipes. Instituições públicas elaboram as políticas culturais do governo nas esferas municipal, estadual e federal. Desenvolve ações em centros culturais e participa de programas de preservação do patrimônio histórico. Por exemplo, em empresas privadas, o produtor cultural analisa pedidos de patrocínio para eventos culturais, selecionando os projetos que mais se encaixam com os objetivos da organização. Esse profissional é responsável por administrar o orçamento destinado para este fim. Um produtor cultural atua no planejamento, organização e divulgação de projetos e produtos culturais dos mais diversos tipos, como, por exemplo, discos, eventos esportivos, exposições de obras de arte, feiras, festivais de música, filmes, mostras, peças de teatro, programas de rádio e TV. O mercado de trabalho para profissionais especializados em produção cultural é promissor. Existem boas oportunidades de emprego para produtores culturais. Citaremos alguns aqui, como por exemplo, casas de espetáculos, centros culturais, emissoras de rádio e televisão, escolas, fundações, indústrias cinematográficas e fonográficas, institutos, museus, secretarias municipais e estaduais de cultura e teatros. Agora, vamos abordar os itens essenciais para o planejamento e a elaboração de um projeto cultural. E esses itens são apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, plano de divulgação, plano de distribuição e plano de contrapartida. Meus amigos, de verdade, espero que ao final desse vídeo você seja capaz de definir um projeto cultural, identificar as 4 fases do ciclo de vida de um projeto cultural, reconhecer as etapas de elaboração de um projeto cultural e, por fim, é claro, nosso grande objetivo, elaborar um projeto cultural. Agora, vamos começar a falar sobre projeto cultural, que é o nosso foco desse vídeo, não é mesmo? Como qualquer projeto, o projeto cultural é um instrumento técnico, estratégico e de comunicação, no entanto, com especificidades. Destacamos aqui algumas delas. Um projeto cultural possui como eixo central a cultura e as artes, quaisquer que sejam as linguagens artísticas. Um projeto cultural não necessariamente contempla retorno financeiro. O orçamento de um projeto cultural, normalmente, não requer cálculos complexos. Um projeto cultural tem como resultado o desenvolvimento de um produto cultural. Aí, incluídos os serviços, as ações e os resultados culturais. O leque de produtos culturais que podem ser desenvolvidos é imenso. Por exemplo, vamos citar alguns: edição de livro, produção de CD, pesquisa para publicação, restauração estrutural de um museu, produção de filme, organização de workshop,
realização de exposição de arte, apresentação de peça teatral e realização de festival de música são alguns dos inúmeros exemplos do que se pode produzir. Portanto, não existe modelo único de projeto cultural. Isso vai depender do produto, serviço ou bem que se deseja ser produzido, do tamanho e da complexidade, bem como do contexto em que está inserido. Atenção, pessoal, uma dica: procure observar previamente se existe demanda para aquela ação ou produto cultural que você pretende desenvolver e oferecer. Com esta informação, além de identificar uma possível demanda cultural não atendida, poderemos traçar mais precisamente o perfil do nosso público-alvo e, sobretudo, quantificá-lo mais facilmente. A construção de um projeto cultural é o pontapé para operacionalizar a nossa ideia. Nele, devemos apresentar todas as informações necessárias para a compreensão do que se pretende fazer, de como será feito, quanto custará, a quem se destinará, com quem será e quando acontecerá. Isso não significa que se trate de um documento de leitura cansativa. Muito pelo contrário, um projeto deve ser sucinto, escrito com textos articulados e coerentes. A pessoa que vai avaliar o seu projeto, qualquer que seja a finalidade dessa avaliação, não terá muito tempo disponível para tal tarefa. Então, meus amigos, o que se pretende é que o projeto cultural seja capaz de, por si só, comunicar de forma objetiva e interessante o que se pretende fazer. E se isso acontecer, vencemos a primeira etapa. Agora, nós veremos que o ciclo de vida de um projeto cultural possui basicamente a seguinte estrutura. É composto por 4 fases, com características e especificidades próprias, sendo cada uma delas fundamental para o desenvolvimento da fase seguinte. Então vamos lá, meus amigos. Fase 1, elaboração. A elaboração engloba as 2 primeiras fases do ciclo de vida de um projeto: conceituação e planejamento. Fase 2, execução, também chamada de fase de produção, é a fase de operacionalização, de acompanhamento, de controle e de possíveis ajustes ao andamento do projeto. Fase 3, prestação de contas, é a fase de comprovar a realização do produto cultural que propusemos desenvolver, que pode ser produtos, serviços, ações ou resultados culturais. E também é a fase de comprovar a realização dos pagamentos conforme previstos em orçamento. E por último, a fase 4, encerramento, que é a fase em que os relatórios são elaborados com base em todo o andamento do projeto e também onde são realizadas as devidas avaliações. Então, pessoal, vem a pergunta, né? Como começar a esboçar um projeto cultural? Vamos lá. Uma vez que já vimos o que é e qual a finalidade de um projeto cultural, e sabemos que o produto ou serviço que desejamos desenvolver é um produto ou serviço cultural, vamos começar a esboçar o nosso próprio projeto. Construir um projeto é um interessante trabalho que envolve algumas aptidões pessoais que todos nós temos, em maior ou menor grau, e que poderemos aprimorar
com a prática e com a experiência. Capacidade de planejar e organizar são competências essenciais nesta fase de construção. Dar a forma a um projeto que se pretende desenvolver significa sistematizar em um documento as ações e os procedimentos para a concepção do produto final. Não se trata apenas de delinear o produto cultural, mas descrever de forma estruturada cada uma das etapas com suas respectivas atividades para a realização do projeto. Começaremos com algumas perguntas básicas que nos ajudarão muito no esboço do nosso projeto. Por exemplo, o que se refere ao que pretendemos desenvolver. Por quê? Que nada mais é. Por que pretendo realizar o projeto? Um problema a ser solucionado? Uma demanda cultural não atendida? Agora é a sua vez, meus amigos. É a vez de vocês. Mãos à obra. Desenvolva a sua ideia. O que você pretende desenvolver? Por que pretende realizar o projeto? A quem se destinará o produto do seu projeto? E com quem você trabalhará? Agora, a pergunta é: a quem se destinará o produto gerado pelo projeto? E com quem vamos trabalhar para a sua realização? Como? De que forma será realizado o projeto? Quanto? Qual o valor do projeto? E de onde virão os recursos para a sua realização? Poderemos contar com recursos próprios, financiamento privado, público, apoios em formas de bem ou serviços. Quando? Em que período o projeto será realizado? E qual será a duração prevista? Onde? Refere-se ao local ou aos locais onde será apresentado, realizado ou consumido o produto. Como será realizado o projeto? Quanto custará? Quando acontecerá? Onde acontecerá? Então, pessoal, meus amigos, essas são algumas perguntas básicas que vão te ajudar no esboço do seu projeto. Agora, meus amigos, como eu falei no início desse vídeo, nós vamos ver alguns elementos básicos de um projeto cultural, pois esse é o nosso grande objetivo, não é mesmo? Apesar de haver diversas formas de se construir um projeto cultural, todas essas formas recorrerão aos elementos básicos para a construção do projeto, que são eles: apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, plano de divulgação, plano de distribuição e plano de contrapartida. O primeiro elemento básico é a apresentação. Apesar de ser o primeiro item que aparece no projeto, o ideal é que a apresentação seja o último texto a ser elaborado, pois ela é uma síntese do projeto e ficará mais fácil escrevê-la uma vez finalizados todos os outros textos. Porém, caso você queira começar por este item, não há problema algum. A dica é que no final da elaboração dos demais textos, não se esqueça de voltar à apresentação para as devidas alterações e revisões. Atenção, pessoal, uma dica: a apresentação é a porta de entrada do seu projeto cultural. Nela deverá conter as informações essenciais que possibilitem a pessoa que vai ler o seu projeto tenha a compreensão do projeto como um todo,
Na sua apresentação, deverá ser descrito claramente o objeto do projeto que você pretende desenvolver. Atenção, meus amigos, não dar a devida importância à apresentação do seu projeto é um erro muito comum. Uma apresentação mal elaborada poderá se transformar em um obstáculo no momento em que o projeto for avaliado, seja por profissionais das comissões de seleções dos editais, seja por potenciais patrocinadores e apoiadores. Portanto, atenção com a sua apresentação. O segundo elemento básico é o objetivo. O objetivo é um elemento fundamental na construção de um projeto. O objetivo deverá ser muito bem definido, apresentado de forma clara e ser de fácil entendimento. Afinal, todas as atividades desenvolvidas ao longo do projeto cultural serão norteadas pelo objetivo a ser alcançado, sendo todos os esforços empregados para esse fim. No objetivo, vamos descrever de forma sucinta o que se pretende realizar, o produto cultural que será desenvolvido e o resultado esperado com a conclusão do projeto. No objetivo, vamos informar também o público beneficiado, o local onde o projeto será realizado e o impacto sociocultural do projeto a longo prazo. Antes de trilhar qualquer caminho, primeiro devemos saber para onde vamos. Na elaboração de um projeto cultural, chamamos o ponto final desse caminho de objetivo. O terceiro elemento básico é a justificativa. Na justificativa, vamos apresentar os motivos pelos quais pretendemos realizar o nosso projeto e o que o torna culturalmente relevante para a sociedade. A justificativa deverá ser bem estruturada, baseada em argumentos sólidos, que convença quem vai ler da importância do seu projeto. Portanto, falaremos do mérito do projeto, do diferencial, originalidade e ineditismo do produto e sua relevância cultural. Ao redigir o texto da justificativa do projeto, existem algumas questões que podem ajudar. O ponto de partida pode ser: por que o seu projeto deverá ser realizado? A partir desta pergunta, tente enumerar todas as razões que nos levam a acreditar no potencial do projeto e a querer realizá-lo. Outras perguntas fundamentais são: em que contexto sociocultural o seu projeto está inserido? E que importância terá a sua realização para esse contexto? Para responder, você pode pesquisar dados, estudos e referências que vão te ajudar a construir o seu argumento. O seu argumento deverá ser bem embasado e convincente, de forma que fique claro o que você está propondo, a importância da proposta e a sua capacidade, seja ela artística, técnica ou financeira, de realizar o que foi proposto. Pois quem irá avaliar o seu projeto, seja para qual finalidade for, você precisará convencer essa pessoa. Atenção, pessoal, uma dica: você precisará demonstrar a sua competência como produtor cultural ou proponente para conseguir de fato realizar o seu projeto. O quarto elemento básico é o público-alvo. Eu detalhei nos itens anteriores o que pretendemos fazer e quais resultados esperamos atingir. Mas a quem se destina
esse projeto? Qual é o perfil do público beneficiado? Esse público é formado por quem? Adultos, crianças, alunos de instituições de ensino, professores, público em geral. Quem são? Quantos são? De onde são? É indiscutível a importância de obter o máximo de informação sobre o público-alvo, pois, conhecendo melhor o nosso público, poderemos planejar as ações do projeto de forma mais eficiente. Você já sabe o que vai fazer e o resultado que quer atingir? E agora? É hora de definir quantas pessoas você pretende beneficiar com o seu projeto. Quem é o seu público e qual é o seu perfil? Isto é, você precisa conhecer o seu público-alvo. Além do mais, por meio da estimativa do público beneficiado pelo projeto cultural, nós também poderemos ter uma previsão da receita do projeto, convencer potenciais patrocinadores sobre a visibilidade do projeto e, obviamente, da sua marca, possibilitar que a comissão avaliadora dos projetos submetidos a leis e editais de incentivo à cultura tenha informação sobre a quantidade de pessoas que terão acesso ao produto que será financiado. E também, conhecendo o seu público por faixa etária, classe social e localização geográfica, por exemplo, você terá a possibilidade de adequar a sua estratégia de comunicação. Uma informação mais precisa, inclusive, pode nos ajudar a fazer alguns ajustes no próprio projeto, com o objetivo de atingir mais pessoas e da melhor forma possível, e também conhecer o perfil do público-alvo poderá facilitar e muito encontrar o patrocinador mais adequado para apoiar o nosso projeto. O quinto elemento básico é a equipe do projeto. Agora, pessoal, vamos pensar quais são os profissionais que irão compor a equipe do nosso projeto. Vamos avaliar com quem iremos trabalhar para desenvolver o produto e atingir o nosso objetivo. Pensaremos as funções, os profissionais e as competências necessárias para que cada tarefa seja executada da melhor forma. Lembrando que todos os integrantes da equipe desempenham um papel essencial para que o projeto seja realizado com sucesso. Para termos uma equipe que de fato funcione de forma eficaz, será necessário que o coordenador do projeto faça a devida integração dos profissionais dessa equipe, distribuindo as tarefas de forma clara e bem definida para todos os envolvidos e supervisionando, junto com cada profissional em questão, o seu andamento e o que deve ser alterado ou ajustado. Qual é a melhor maneira de montar uma equipe? Ter experiência é o suficiente. O ideal é contratar profissionais com experiência em cada área de atuação, principalmente os que vão assumir funções-chave dentro do projeto, pois muito provavelmente não haverá tempo para treinar esses colaboradores, uma vez que projetos culturais normalmente possuem período curto de execução. Então, a resposta é não. Além de possuir experiência, o profissional convidado a participar do projeto também deverá estar apto a trabalhar em equipe, pois todo projeto precisa de uma equipe.
coesa e em sintonia, unida para atingir um objetivo comum. A experiência comprovada também deve ser levada em consideração na hora de contratar os prestadores de serviço e fornecedores para o projeto. A seleção desses profissionais deverá ser realizada de forma criteriosa, pois pouca experiência ou baixa qualidade do serviço prestado poderá comprometer o sucesso do projeto. Vamos tomar como exemplo uma apresentação musical, que poderá ser prejudicada se a empresa contratada para a colocação do som não corresponder às expectativas do público ou à do próprio contratante. No final das contas, será o produtor cultural responsável pelo projeto, que vai ter que aparecer lá na frente do público e que será avaliado negativamente, e não a empresa de som. Então, não leve em conta apenas o valor da proposta financeira, dos prestadores de serviço e fornecedores. Antes de contratar, pesquise, peça referências, veja portfólios. O sexto elemento básico é etapas de trabalho. Para que um projeto cultural seja realizado, diversas atividades deverão ser planejadas, propostas, executadas e acompanhadas. Neste item, também conhecido como etapas de realização ou estratégias de ação, vamos descrever detalhadamente todas as atividades necessárias para que os objetivos traçados para o nosso projeto sejam devidamente alcançados. As atividades deverão ser separadas em etapas, em ordem cronológicas, com datas de início e fim. Assim, saberemos o tempo previsto para a execução de cada etapa. As etapas de realização de um projeto são a pré-produção, a produção e a pós-produção. Em projetos culturais, habitualmente, apresentamos as atividades de forma mais categorizada, agrupando as ações de divulgação e comercialização, bem como as de administração e acompanhamento do projeto. Dessa forma, teremos as seguintes etapas de trabalho: pré-produção ou preparação, que são as atividades preliminares; produção ou execução, que são as atividades diretamente associadas à confecção do produto cultural, ou seja, atividades de produção propriamente ditas; e pós-produção, que são as atividades necessárias para a avaliação, a consolidação dos resultados alcançados e o encerramento do projeto. Na etapa de pré-produção, acontecem todos os serviços e atividades iniciais que darão suporte à execução do projeto. Na produção, que é a etapa da operacionalização do projeto, acontecem as atividades associadas à sua execução. E na etapa de pós-produção, como eu acabei de falar anteriormente, serão realizadas as atividades para a avaliação, a consolidação de resultados e, por fim, o encerramento do projeto. Atenção, pessoal, uma dica: as etapas de trabalho vão ajudar na construção do orçamento e do cronograma de atividades do projeto cultural de forma mais detalhada. E também, além de facilitar na identificação das atividades que pertencem exclusivamente à etapa de produção, é o que melhor nos auxilia na construção do orçamento.
O sétimo elemento básico é a divulgação e comercialização, que são as atividades relativas à comunicação do projeto e à venda do produto, a administração e acompanhamento, a atividades de gestão, que podem ser financeira, logística, de recursos humanos, a atividades de acompanhamento, de controle e de encerramento do projeto. Então, pessoal, por onde começar na divisão, por onde começar na definição das etapas? Primeiro, vamos listar cada uma das atividades e dos serviços necessários para alcançarmos os objetivos propostos inicialmente. Com essa lista em mãos, vamos agrupar as atividades em etapas de realização, ordenadas cronologicamente, com as respectivas datas de início e fim de cada etapa. Atenção, pessoal, algumas atividades deverão ser realizadas para que outras aconteçam. Por exemplo, a criação da identidade visual do projeto acontece antes da confecção do material gráfico de divulgação. Porém, outras atividades poderão coincidir no tempo, independentemente da etapa a que estejam associadas. Por exemplo, a locação dos equipamentos de som, luz e energia poderá acontecer simultaneamente à criação da identidade visual, pois são atividades paralelas que não dependem uma da outra. Não há um modelo único para a construção das etapas de trabalho. Cada produtor deverá elaborar esse item da forma mais apropriada para comunicar a todos os interessados como pretende realizar o seu projeto. Porém, não podemos esquecer que quando estruturamos adequadamente as etapas de trabalho, demonstramos nossa capacidade de planejar e conhecer o nosso próprio projeto cultural. Agora, meus amigos, é com vocês. Liste todas as atividades que deverão ser realizadas para que o objetivo do seu projeto seja alcançado. Ordene as atividades por etapas, prevendo o prazo de duração e respectivas datas de início e fim de execução de cada etapa. E mãos à obra. O oitavo elemento básico é o cronograma de atividades. Um projeto cultural tem prazo previsto para ser realizado e suas atividades devem ser situadas ao longo desse período. Para estruturar todas as atividades em uma sequência temporal lógica, vamos utilizar o cronograma de atividades como ferramenta de planejamento, que deverá estar coerente com as etapas de trabalho, que já falamos anteriormente. Portanto, o cronograma de atividades vai nos auxiliar a saber quando começa e termina cada etapa do projeto, a identificar o período previsto para a realização de cada atividade, a definir a sequência das atividades, ou seja, quais são as primeiras atividades a serem realizadas, quais atividades acontecerão simultaneamente e quais atividades serão pré-requisito para que outras aconteçam. A acompanhar e controlar o andamento das atividades no que diz respeito ao tempo, identificando possíveis atrasos e antecipações. A tomar decisões mais precisas para alcançar o resultado esperado dentro do prazo estabelecido inicialmente. Você pode dividir o seu cronograma de atividades
em meses e dividir os meses em semanas. Assim, conseguimos ter uma noção mais clara do período de execução das atividades. Faça uma lista com todas as atividades necessárias para que o projeto seja realizado. Se necessário, recorra às etapas de trabalho e, em seguida, defina o período previsto para a realização de cada atividade, pois dessa forma saberá quanto tempo será necessário para a sua execução. Você vai listar as atividades e estimar o seu tempo de duração. Você vai classificar cada atividade de acordo com as etapas de realização do projeto cultural, isto é, pré-produção, produção ou execução, divulgação / comercialização e administração e acompanhamento do projeto. Um cronograma de atividades deve ser estruturado em forma de tabela, para que haja, por parte de quem vai ler, uma rápida visualização e identificação das atividades por período de tempo. A unidade de medida de tempo poderá ser mês, quinzena, semana ou dia. Isso depende de cada projeto. No entanto, ela deverá aparecer de forma uniformizada para facilitar a leitura do cronograma. Um cronograma mais detalhado poderá ainda apresentar o nome do responsável por cada atividade e também a quantidade de dias necessários para a sua execução. O nono elemento básico é o orçamento, que é nada mais, nada menos do que o plano financeiro do seu projeto, no qual serão apresentadas todas as despesas necessárias para que o projeto seja realizado. O orçamento deverá ter uma estrutura lógica e ser coerente com as necessidades do projeto e com os valores de mercado. Apesar de trabalharmos com uma estimativa orçamentária, sobretudo por causa do espaço de tempo que normalmente existe entre a finalização do orçamento e o início de execução do projeto, esse instrumento financeiro deverá ser feito sempre baseado em informações adequadas e valores reais do mercado cultural. Vamos listar todos os itens necessários para a realização do projeto. Vamos fazer isso a partir das informações apresentadas nas etapas de trabalho e no cronograma de atividades, para que possamos especificar as atividades que vão precisar de recursos financeiros. Vamos pensar nos profissionais e empresas que serão contratados, na locação de bens, materiais e espaços, na confecção de material de divulgação, no transporte de pessoal, de equipamentos e obras, na hospedagem e alimentação. A partir dessa lista, vamos solicitar as propostas financeiras a fornecedores e prestadores de serviços. Assim, vamos orçar os valores de cada um dos itens. Atenção, pessoal! O orçamento mal elaborado vai prejudicar as negociações com os financiadores, parceiros e ainda poderá comprometer a execução do projeto. É importante lembrar que, na fase de construção do orçamento, quanto mais envolvermos os profissionais que vão trabalhar no projeto, menor será o risco de considerarmos valores incertos e maior será o grau de segurança
na execução do projeto. Porém, caso não seja possível obter todas as propostas, ou se ainda não soubermos qual empresa ou profissional vamos contratar para um determinado serviço, o ideal é fazer uma boa pesquisa de preços e utilizar valores de mercado para compor esses itens de despesa. Uma vez pronta essa listagem, com os seus respectivos valores, começaremos a detalhar cada um dos itens de despesa do orçamento, cujos itens são: descrição, que é a descrição do item de despesa; unidade, que é a unidade de medida do item de despesa, em hora, dia, mês, semana, cachê, quilômetro, serviço ou verba; quantidade, que é a quantidade de unidades que vamos utilizar no item de despesa; ocorrência, que é a quantidade de vezes que vamos precisar deste mesmo item de despesa; valor unitário, que é o preço unitário do item de despesa; e valor total, que é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Após o detalhamento dos itens do orçamento, vamos distribuir os itens de despesas de acordo com a etapa correspondente, como já vimos anteriormente em etapas de trabalho, que são pré-produção, produção, divulgação / comercialização e administração e acompanhamento, ou simplesmente custos administrativos. O agrupamento dos itens de despesa nas respectivas etapas nos dará uma noção mais clara dos custos relativos ao produto cultural, ou seja, os custos exclusivamente de produção. Além do mais, há mecanismos de incentivo à cultura que determinam o percentual máximo para algumas etapas do projeto. E essa estrutura orçamentária vai facilitar o nosso controle. A antiga Lei Rouanet, por exemplo, que agora é a Lei de Incentivo à Cultura, define um teto de 15% do total do orçamento para as despesas com atividades de natureza administrativa e 20% para as despesas relativas à divulgação do projeto. Poderemos ainda destacar no orçamento a etapa relativa às despesas com impostos e seguros. Em alguns mecanismos, essa separação se faz necessária. O ideal é que o orçamento seja construído em planilha eletrônica, como o Excel, por exemplo, pois dessa forma poderemos usar as fórmulas apropriadas para calcular corretamente os valores, evitando possíveis erros de cálculo. Atenção, pessoal, uma dica: mesmo utilizando os preços apresentados em propostas financeiras fornecidas pelos prestadores de serviços e fornecedores, um orçamento será sempre uma estimativa e, portanto, correremos o risco de termos nossos valores defasados por causa de variações de mercado. Para tentar minimizar esse risco, uma sugestão é solicitar aos profissionais que prestarão serviço um orçamento com valores previstos para a data de realização do projeto. Caso não seja possível, outra sugestão é, ao fazer os itens de despesas, atualizá-las de acordo com o índice oficial de inflação, para que tenhamos os itens atualizados com base na inflação prevista para o período de execução
do projeto. Como há diferentes índices de inflação para medir as variações de preços, com diferentes metodologias e medidos por diferentes órgãos, eu sugiro utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o índice de inflação oficial utilizado pelo Banco Central para medir a inflação no Brasil. O 10º elemento básico é o plano de divulgação, peça-chave na construção de qualquer projeto cultural. O plano de divulgação prevê todas as ações de mídia necessárias para a promoção do produto gerado pelo projeto e, portanto, para o alcance do público previsto. Demonstra também a capacidade de comunicação de um projeto cultural, fator significativo na hora em que este é avaliado por potenciais patrocinadores. Pois é no material de divulgação e promoção do projeto que suas marcas serão veiculadas. Neste caso, a divulgação é uma forma de contrapartida, a contrapartida de imagem, que voltaremos a falar no item plano de contrapartida. Para começar a fazer o seu plano de divulgação, você precisa definir basicamente as peças e os veículos de divulgação. Pode ser cartaz, folder, panfleto, banner, livreto, convite, adesivos impressos, anúncio de jornal, anúncio de revista, blog, site de parceiros, anúncio de TV, filme promocional, spot de rádio, carro de som, bus door, outdoor, camiseta, bolsa e boné. Esses são apenas alguns exemplos. E os veículos de comunicação que farão a divulgação são eles: emissoras de rádio, canais de TV, jornais de grande circulação, revistas, redes sociais, internet ou cinema. Alguns profissionais da equipe do projeto poderão e deverão se envolver na construção do plano de divulgação. Um deles é o assessor de imprensa. Ele participará diretamente na construção da estratégia de comunicação e de divulgação do projeto. Além do mais, na fase de execução, será o canal entre o seu projeto e os veículos de comunicação. O assessor de imprensa poderá ficar responsável por elaborar releases e notas de imprensa, enviar material de divulgação aos meios de comunicação, atualizar as informações nas redes sociais, sites e blogs, agendar coletivas de imprensa, organizar o clipping do projeto e avaliar o resultado da divulgação. Outro profissional que poderá ser envolvido nesta fase é o designer gráfico do projeto, pois além de nos orientar na definição do material gráfico que será confeccionado, o designer tem acesso direto às gráficas e editoras. Portanto, poderá nos indicar boas empresas com preços adequados ao orçamento do projeto. Lembre-se que um bom plano de divulgação deverá ser eficiente e também coerente com os recursos financeiros previstos. Porém, às vezes, o custo de divulgação do projeto fica além do esperado. Uma estratégia para escaparmos dos altos preços cobrados pelos veículos de comunicação é considerarmos a mídia espontânea, ou seja, uma divulgação do projeto na imprensa sem qualquer custo financeiro. Para isso, o projeto precisa despertar o interesse
dos meios de comunicação e, neste caso, o assessor de imprensa poderá nos ajudar bastante. Aliada à estratégia da mídia espontânea, é ainda para reduzir os custos de divulgação, poderemos e deveremos utilizar as redes sociais, como elas, algumas delas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e etc., como canais de divulgação das nossas ações e produtos culturais, pois estes canais possibilitam uma comunicação rápida, interativa com o público-alvo e geralmente a custo zero. Outra estratégia é estabelecer parcerias com os veículos de comunicação e de promoção de eventos. Essas parcerias podem ter diferentes formatos. Um deles é a distribuição de ingressos ou produtos para serem sorteados entre os clientes, ouvintes ou leitores do canal de comunicação ou de promoção. E em troca, o nosso projeto é divulgado sem qualquer custo. Caso o orçamento do projeto não permita a contratação de um assessor de imprensa ou de algum profissional capacitado para exercer essa função, durante a execução do projeto é fundamental que um dos membros da equipe fique responsável pela tarefa de divulgação, que é de profunda importância para o êxito do projeto. É imprescindível que esse profissional tenha experiência ou conhecimento em estratégias de divulgação e em relacionamento com a mídia. Atenção, pessoal! Uma dica: se você tiver dúvidas sobre a linguagem técnica utilizada pelas gráficas, peça ajuda ao designer do projeto. O 11º elemento básico é plano de distribuição e comercialização. O plano de distribuição e comercialização de um projeto cultural é um item relativamente simples de ser construído, mas essencial para o entendimento do projeto. É nesse plano que iremos apresentar toda a informação relativa à quantidade e ao preço do produto cultural, bem como a forma de distribuição prevista. Por exemplo, quantidade para os produtos tangíveis, como CD, DVD, livro, catálogo, revista ou jornal. Vamos indicar o número de exemplares que serão produzidos. No caso de apresentações, concertos, exposições ou festivais, informaremos o número de ingressos que serão disponibilizados. Caso o nosso produto seja workshop, oficina, palestra ou curso, vamos apresentar o número de vagas disponíveis ao público. E no caso de eventos gratuitos ou que acontecerão em espaços abertos de uso comum, poderemos indicar a capacidade do local ou o público esperado. Outro exemplo: preço. Se os produtos culturais são destinados à venda, ainda que apenas uma parcela, há de se indicar o preço do produto, o percentual que será comercializado, bem como a receita prevista. É importante ressaltar que, como política de democratização de acesso aos bens culturais, para aqueles projetos que solicitam financiamento via leis ou editais de fomento à cultura, os preços cobrados deverão ser acessíveis ao público em geral. O 12º e último elemento básico do nosso projeto cultural é o plano de contrapartida.
O plano de contrapartida deve apresentar informação detalhada sobre todo retorno concreto previsto para patrocinadores e parceiros do projeto, bem como para a comunidade onde este projeto será desenvolvido. Vai além da simples veiculação da marca das empresas patrocinadoras no material de divulgação do projeto, que é a forma de contrapartida mais comum, porém não é a única. Existem outras formas de contrapartidas. Por exemplo, contrapartidas de imagem, que são ações de divulgação da marca dos patrocinadores e parceiros no material de comunicação do projeto. Alguns exemplos: aplicação da marca nas peças gráficas e publicitárias, como cartaz, convite, banner, programa, outdoor, anúncio de jornal e de revista ou folder. Menção e agradecimento aos patrocinadores e parceiros na abertura ou encerramento dos eventos promovidos pelo projeto. Coletivas de imprensa e entrevistas. Aplicação da marca no material promocional. Camisetas, blocos, chaveiros e bolsas. Veiculação da marca nos produtos gerados pelo projeto, como capa de DVD, contracapa de livro ou abertura de filmes. Contrapartidas sociais, que são ações concretas que visam a beneficiar a comunidade, ampliando o acesso à cultura e estimulando a participação do público em ações culturais. Alguns exemplos de contrapartidas sociais são realização de ações culturais gratuitas, exibições de filmes, apresentações musicais, palestras e oficinas, distribuição gratuita de produtos culturais, livros, DVD e CD, cota de ingressos para alunos de instituição pública, doação de produtos culturais a escolas, bibliotecas e instituições culturais públicas. Atenção, pessoal, uma dica: contrapartidas são todas as ações executadas pelo proponente em benefício da sociedade, dos patrocinadores e dos parceiros, como retribuição ao apoio recebido para a realização do seu projeto. Contrapartidas ambientais, que são ações que beneficiarão o meio ambiente ou reduzirão o impacto ambiental promovido pelo próprio projeto. Alguns exemplos de contrapartidas ambientais são coleta seletiva de lixo no local do evento, utilização de material reciclado na fabricação do produto cultural, plantio de árvores e informação sobre educação ambiental. Contrapartidas negociais, que são ações que possibilitarão ao patrocinador promover diretamente os seus produtos junto ao público-alvo do próprio projeto. Ter exclusividade em ações culturais, bem como obter outros benefícios por financiar o projeto. Alguns exemplos são cessão de espaço para ações promocionais do patrocinador, cota de exemplares ou ingressos, lugares reservados para os convidados do patrocinador, cessão de espaço para colocação de banner do patrocinador, participação de representante da empresa patrocinadora na abertura do evento, visita ao camarim dos artistas participantes do projeto e acesso a espaço exclusivo, a popular sala VIP. Contrapartida financeira ou econômica, que é o investimento que o proponente faz no seu próprio projeto,
com recursos financeiros, bens ou serviços. É importante destacar que algumas fontes de financiamento exigem uma contrapartida financeira por parte do executante do projeto, como forma de complementar o valor global do orçamento proposto e, inclusive, demonstrar a capacidade financeira do proponente. Então, pessoal, agora é mãos à obra. Chegamos ao final da nossa palestra de hoje. Eu espero, de coração, de verdade, que esse vídeo tenha ajudado e incentivado as pessoas que têm interesse em iniciar na carreira de produtor cultural. Um grande abraço e até a próxima.